Bem-vindo para mais um tutorial. Nesta aula será apresentado como utilizar o belongs to para fazer o relacionamento entre chave primária e chave estrangeira. E o que será implementado é o seguinte: eu tenho duas tabelas, sendo as tabelas usuários. A tabela usuário tem a coluna situação e todo usuário tem uma determinada situação, seja ativo, inativo, aguardando confirmação. E ao invés de eu retornar somente a chave estrangeira neste local, eu quero obter valores na tabela secundária. Para isso, será utilizado o belongs to, retornando este valor. Por exemplo, usuários, eu tenho o usuário 4, ele está com o valor 3. É o valor 3 que o usuário possui? Sim, o usuário 4 possui o valor 3, aguardando confirmação. Mas ao invés de eu retornar somente o ID, sendo a chave estrangeira, eu retorno o nome da situação na tabela secundária. O ID 3, sendo esta chave estrangeira, significa aguardando confirmação. A chave estrangeira 1 significa ativo, assim eu consigo retornar dados de duas tabelas. Para isso, utilizando o belongs to. E para implementar, será apresentado desde como criar o projeto. Se você quer somente ver o belongs to, você acessa no minuto que está sendo apresentado. No minuto que está sendo apresentado, eu começo a abordar somente o belongs to. Mas se você não sabe utilizar o Node, comece desde o início do tutorial. Se você quer somente belongs to, acesse no minuto apresentado. Para começar, você precisa ter o Node instalado. Caso você não tenha, abaixo há um link para acessar um tutorial apresentando como instalar o Node. Com o Node instalado, crie um novo diretório na área de trabalho, porque será criado o projeto na área de trabalho. Coloco o nome de tutorial, abro esse diretório no gerenciador de arquivos, com o diretório aberto no gerenciador de arquivos. E importante, eu posso criar na área de trabalho porque o nome do computador que eu estou utilizando, céu, que não possui caracteres especiais, tilde, cedilha, espaço em branco. Caso no seu computador, o nome do seu computador tenha caracteres especiais ou espaço em branco, você não pode criar na área de trabalho. Você precisa criar no disco principal do seu computador. Abro esse diretório no Visual Studio Code, então simplesmente arrasto o diretório para abrir. Com o diretório aberto, crio um arquivo, sendo um arquivo ler, extensão md, coloco a lista de comandos que serão executados durante a aula, coloquei como rodar o projeto baixado e também tenho a sequência para criar o projeto. Primeiro, preciso criar o arquivo package. Para isso, utilizo o terminal do editor, que já acessa o diretório tutorial. Init para criar o arquivo package. Simplesmente dou Enter para deixar tudo padrão, não altero nada. Criado o arquivo package, em seguida preciso instalar o Express, uma dependência para gerenciar rotas, URL, entre outras funcionalidades. Enter para instalar essa dependência. Dependência instalada com sucesso. Depois preciso instalar o NoDaemon, que é responsável reiniciar o servidor sempre quando houver alguma alteração. Mas se você nunca instalou essa dependência no seu computador, você precisa instalar de forma global através do prompt de comando e não através do terminal do editor, porque você precisa instalar de forma global. Após ter instalado de forma global, reinicia o computador, mas se você já utilizou o NoDaemon no seu computador, não precisa instalar de forma global. Somente instala no seu projeto, preciso instalar no projeto de forma dev, então será utilizado somente enquanto estiver em desenvolvimento. Inclusive, se eu retornar no arquivo package, eu tenho as dependências principais, em seguida somente a dependência que será utilizada enquanto estiver em desenvolvimento. Quando eu colocar em produção, não preciso dessa dependência. Isso mesmo. NoDaemon para startar, depois Sequelize. Sequelize é uma biblioteca JavaScript para gerenciar banco de dados SQL. Instalo essa dependência e também preciso instalar o drive do banco de dados, porque quando eu instalo o Sequelize, eu não instalo o drive do MySQL. Importante, MySQL 2
no final. Você precisa ter o banco de dados MySQL instalado na sua máquina. Caso você não tenha o MySQL, abaixo também há um link apresentando como instalar o MySQL. Você precisa ter o banco de dados MySQL instalado na sua máquina. Mas se você está utilizando algum servidor, por exemplo, o AMP Server, qualquer outro servidor que já tenha o banco de dados MySQL local, você simplesmente starta o banco de dados local e utiliza ele, não precisa instalar novamente. Mas se você não tem, você precisa instalar. Conforme eu citei, abaixo há um link para um tutorial para você acessar. Próximo passo é criar um arquivo app.js, sendo o arquivo raiz. Neste arquivo raiz eu crio uma constante com o nome de Express, e esta constante Express recebe o Express que eu instalei, simplesmente require em seguida o nome da dependência. Preciso executar a função, então crio uma constante com o nome de app e esta constante recebe o Express, é uma função, executo desta forma, estou atribuindo tudo do Express, executando o Express e atribuindo no app. E com este app posso criar uma rota app.get, sendo um listar ou visualizar, inclusive neste caso será o listar traço usuários, quero listar os usuários. Também acrescento o async, porque será utilizado o await. Posteriormente eu explico mais detalhe. Rec de requisição, res de resposta. Crio uma função utilizando arrow function. Internamente dou um return para retornar um res de resposta. Status não preciso, deixo padrão status 200, simplesmente retorno os dados em formato JSON. Abro um objeto, primeira posição, erro, houve um erro, falso, não houve erro, em seguida eu tenho os dados, então simplesmente coloco os dados do usuário. No momento ainda não tenho os dados, só coloquei a posição dados. Preciso executar, para isso utilizo o app, esta constante do Express, e a função listing para rodar o projeto, e roda o projeto na porta 8080. Isso aqui já é o suficiente para rodar o projeto, mas eu prefiro apresentar uma mensagem. Crio uma função utilizando arrow function e simplesmente dou um console log para apresentar a seguinte frase: servidor iniciado na porta 8080, e para acessar eu coloco localhost porque eu estou rodando localmente, em seguida a porta 8080. Para startar, agora sim eu utilizo essa dependência que eu havia instalado, enter para rodar. Executou corretamente, servidor iniciado na porta 8080, por isso que é importante apresentar esta mensagem durante o desenvolvimento. Eu tenho certeza que está funcionando. Pego esse localhost 8080, retorno no navegador, coloco localhost 8080, eu quero acessar a rota listar usuário. Pego listar usuário, enter, houve um erro, falso, dados, e retornou a palavra usuário, porque eu estou retornando somente a palavra usuário. Eu preciso agora criar no banco de dados uma tabela, então vai ser a tabela usuário. Para criar o banco de dados de forma gráfica, eu posso utilizar o Workbench. Caso você não saiba como utilizar o Workbench e não tenha instalado, também abaixo vai ter um link para você acessar um tutorial como instalar o Workbench. Abrir corretamente, preciso criar uma base de dados. Para criar a base de dados, utilizo este comando, uma base de dados com o nome de Selk, caracteres UTF-8, Collection UTF-8 MB4, UTF-8 para aceitar caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, MB4 para não ter a necessidade de converter para UTF-8, Unicode CI refere-se ao sistema de busca. Executo este comando para criar a base de dados, confiro se realmente criou, sim, criou a base de dados Selk. Agora eu preciso conectar este projeto com o banco de dados, com esse banco de dados Selk. E para realizar a conexão, eu utilizo a dependência que eu instalei anteriormente, o Sequelize e o MySQL.
crio um diretório com o nome de models. Esse diretório vai ter um arquivo com o nome de db.js. Inclusive, posso conferir na documentação só para apresentar para vocês. Pesquiso pelo Sequelize, abri o site do Sequelize, venho na última documentação e tenho como começar aquilo que eu já executei, instalar o Sequelize e instalar o MySQL. Depois eu tenho a conexão, preciso importar o Sequelize e em seguida realizar a conexão. Ao invés de eu copiar, eu vou digitar. Crio uma constante com o nome de Sequelize, S maiúsculo, em seguida incluo a dependência que eu instalei no início da aula, sendo a dependência Sequelize com a dependência importada. Eu crio uma constante que recebe a conexão com o banco de dados, coloco Sequelize, S minúsculo, new para instanciar, Sequelize, S maiúsculo, esta constante, e depois eu passo como parâmetro as credenciais. Primeiro, a base de dados, sendo o Selk, em seguida o usuário é root, e a senha que eu coloquei durante a instalação do MySQL é de 1 até 6. Você precisa conferir qual senha que você colocou. Crio um objeto, dentro deste objeto indico onde que está o banco de dados, host. Ele está localmente, no meu caso está localmente, por isso eu coloco localhost. E qual é o servidor que será utilizado? O servidor que será utilizado é o MySQL. Então, simplesmente coloco MySQL, só preciso separar as posições no objeto. Eu já tenho a conexão e posso exportar módulo.export, em seguida Sequelize. Sequelize é esta constante que possui a conexão com o banco de dados. Se você quiser colocar, por exemplo, com conexão e aqui com, pode colocar, mas eu deixo Sequelize, é o padrão que eu sempre utilizo. Preciso incluir este arquivo db no app só para testar. Para isso, utilizo uma constante com o nome de db, recebe o seguinte, utilizo o require para incluir o arquivo que está dentro do diretório models, em seguida é o arquivo db. Confiro se realmente rodou corretamente, sim, não apresentou erro nenhum, mas eu não tenho certeza que conseguiu realizar a conexão. A princípio, sim, porque não apresentou erro nenhum, mas eu posso apresentar uma mensagem de sucesso. Então, venho no arquivo db, utilizo o Sequelize, esta constante que possui a conexão, em seguida authenticate. Utilizo esta função para verificar se conseguiu realizar com sucesso a conexão. Se conseguiu, acessa o then e nesse then eu crio uma função e internamente posso retornar uma frase apresentando que conseguiu realizar a conexão corretamente. E na parte inferior acrescento o cat. Quando não conseguir realizar a conexão corretamente, acessa este cat, também crio uma função e neste caso será erro. Posso retornar primeiro a palavra erro, conexão com banco de dados não realizado com sucesso. Confiro, exato, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Assim eu sou mais claro. É claro, quando você colocar em produção, você não vai apresentar esta frase. Eu somente estou utilizando porque eu estou apresentando para vocês. Comento porque não é aqui que eu incluo a conexão com o banco de dados, eu preciso criar uma models. Para criar uma models, eu tenho models básica. Como que eu crio uma models? Preciso a conexão com o banco de dados, em seguida a Sequelize, que possui a conexão, a função define, o nome da tabela, em seguida as colunas. E isso que será implementado agora. Dentro do diretório models, eu crio um arquivo com o nome de user ou usuário, coloco usuário, extensão .js. Primeiro, crio uma constante com o nome de Sequelize. Esta constante recebe o seguinte, sendo a dependência Sequelize. Também preciso da conexão com o banco de dados, crio uma constante db que recebe a conexão e a conexão está dentro do arquivo, coloquei coisas indevidas, é o require que eu preciso, está dentro
do arquivo DB. É dentro deste arquivo que está a conexão. Depois crio uma constante que vai receber a models, crio uma models. O objetivo da models é manipular as informações com o banco de dados, seja listar, visualizar, editar, apagar. É a models que é responsável em manipular as informações. DB, que possui a conexão com o banco de dados, define, a função define, e depois eu indico o nome da tabela, será o nome da tabela usuários. Crio um objeto, dentro deste objeto a primeira posição sendo o nome da coluna, indico type, tipo de dados que esta coluna aceita dados do tipo inteiro, porque é uma chave primária. Integer também será autoincrementa, o próprio banco de dados encarrega-se de incrementar, eu não preciso enviar valor, importante, incrementa a letra I maiúscula, é uma coluna obrigatória, não pode ser nula, então eu indico falso, que não pode ser nula, e também é uma chave primária, true, para indicar que é chave primária. A primeira coluna está indicado, a segunda coluna, sendo a coluna nome, esta coluna vai ser do tipo string, porque aceita o nome do usuário e o nome é um texto, por isso será uma string. É obrigatório, indico falso, não pode ser nula, e depois do nome também tem o e-mail. Essas colunas já são o suficientes para apresentar para vocês. Criado a módulos, preciso exportar. Para exportar, coloco módulo e ponto export. E qual é a models que eu quero? É esta models. Toda esta models eu estou atribuindo nesta constante. E esta constante que eu exporto. Posso incluir agora esta models no arquivo app. Para isso, crio uma constante, logo eu coloco o nome correto, só completo, require, e em seguida indico que eu quero incluir uma models que está dentro do diretório models, sendo a models o usuário. Pego o nome, o usuário, e atribuo neste local. Confiro, executou corretamente, mas eu quero que o SQLite encarregue-se de criar a tabela. Não tenha necessidade de criar manualmente. Venho na documentação, models sincronizar, e tenho a instrução que é responsável em criar a tabela no banco de dados. Venho aqui em usuário, o nome da models é o usuário, em seguida a função sync para criar a tabela. Coloco o comentário, criar a tabela. Se eu verificar, não salvo ainda, verifico no Workbench, recarrego, venho na base de dados Celc, eu não tenho nenhuma tabela. Mas agora, se eu salvar o NoDaemon restarta o servidor, o que ele fez? Criou a tabela. Se não existir a tabela usuários, crie esta tabela com as respectivas colunas. Será que fez isso? Atualizo. Exato, criou a tabela usuários. Clico, botão direito, selecionar, não tem nenhum registro, então eu cadastro manualmente no momento, então será a coluna ID. Não, eu não coloco manualmente porque eu quero criar mais uma tabela. Qual será essa tabela? Será a tabela situação do usuário. É através dela que eu quero fazer o relacionamento. Copio essa tabela usuários e altero o nome da models para situação.js, e internamente altero o nome situação, não será o usuários, será o nome da tabela situações, sem caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, o nome da tabela, sendo a models, não vai ser e-mail, então vai ser quais colunas. Estou incluindo o SQLite, em seguida a conexão com o banco de dados. Estou criando uma tabela situações. Esta tabela vai ter a coluna ID, a coluna nome situação. Depois eu tenho a parte para criar a tabela. Posso salvar, não vai criar ainda porque eu não incluí essa
Models, só falta aqui comentar do usuário, para não ficar verificando constantemente. Venho no app e incluo esta Models que eu criei agora, sendo a Models situação. Dou um Ctrl espaço, apresenta que eu tenho este arquivo, importei a situação, conferir. Se não existir a tabela situações, deve ser criada. Será que criou essa tabela? Atualizo. Exato. Botão direito, selecione as linhas, executa esta query, não tem nenhuma situação. Eu posso cadastrar manualmente. A primeira situação sendo ativo, quando eu estou cadastrando, coloco primeiro o ano, pois é neste formato, 2021, traço, o mês, o dia, 23, espaço, 15 horas, 2 pontos e em seguida 18, sendo o minuto, 18 minutos, 2,27 segundos. Eu copio o mesmo horário, coloco no update, em seguida tenho o registro 2, sendo inativo, colo a data e também tenho o registro 3, sendo aguardando confirmação, e este aguardando confirmação está incorreto, aguardando confirmação. Espaço, depois confirmação. Dou um tab, venho na coluna quando estou cadastrando, outro tab, vou na coluna update. Coloquei os valores, mas preciso aplicar. Clico em aplicar, em seguida aplicar para fazer as alterações, finish, ok, cadastrou corretamente. Com as situações cadastradas, agora eu posso cadastrar um usuário. Mas antes de eu cadastrar um usuário, eu preciso fazer em relação à coluna, sendo a coluna situação do usuário. Eu venho aqui em situação e coloco o que eu havia copiado em relação à data, só para ter uma cópia, para não ter a necessidade de digitar novamente. Mas venho na tabela usuários e acrescento agora mais uma coluna, colo neste local, sendo a coluna nome situação. Não, aqui é chave estrangeira. Nome da coluna situação, I maiúsculo ID, indicando isso aqui que é uma chave estrangeira. E esta chave estrangeira vai pertencer à seguinte tabela. Mas no momento não. No momento ainda não faço o relacionamento, eu quero listar os usuários. Venho aqui no app, utilizo o await, aguardo o processamento, enquanto não finalizar não pode ir para a próxima instrução, utilizo a models usuário, find all para listar todos os registros, crio um objeto e dentro deste objeto eu só quero a ordem, ordene, order, abro 2 vezes o colchetes e finalizo o colchetes. Primeiro eu quero indicar a coluna ID e quero que traga a coluna ID da forma desk. Os mais recentes sejam retornados por primeiro. Depois de ter executado, eu posso verificar. Se conseguiu executar com sucesso, acessa o DEN e ao acessar o DEN vai ter os dados do usuário. Crio uma função para retornar os dados. Eu pego este return que eu havia implementado anteriormente. Ao invés de retornar esta palavra usuários, eu posso retornar uma posição usuários com os valores que eu estou recebendo do banco de dados. A posição e o valor é igual, eu posso resumir desta forma. E quando não conseguir executar com sucesso, acessa o cat e neste cat também crio uma função e posso retornar o seguinte. Pego este return, somente está certo. Return has de resposta e posso retornar um status, porque por padrão retorna o status 200. Aqui eu quero retornar o status, um status personalizado, sendo o status 400. Houve um erro? Sim, houve um erro. E ao invés de eu retornar os dados, eu retorno uma posição com o nome de mensagem e esta posição vai ter a seguinte frase: erro nenhum, usuário encontrado. Posso conferir se realmente eu consigo retornar os usuários. Retorno no navegador, em seguida tento acessar, erro, nenhum usuário encontrado, não conseguiu executar esta instrução. Isso porque na Models eu tenho a coluna situação
e no banco de dados eu não tenho esta coluna situação. Retorno na tabela usuários, eu não tenho esta coluna, então por isso que ele apresentou erro. Eu venho no usuário, nesta models, ao invés de eu criar a tabela, eu preciso executar a seguinte instrução. Retorno no Sequelize e tenho esta instrução. Ele primeiro apaga a tabela antiga e cria novamente. Essa é a instrução que eu quero executar. Pego o nome da models, coloco como que ela funciona, ela exclui a tabela antiga e cria novamente. É isso que eu quero que seja realizado. Somente eu esqueci de alterar, aqui vai ser uma coluna do tipo inteiro, salvo para fazer a alteração, confiro se realmente fez isso, exato, drop table, exclui a tabela usuário, em seguida executa a instrução para criar a tabela. Criou corretamente, verifico no Workbench, executando, eu tenho a coluna situação ID. Criou a coluna, posso cadastrar agora um registro. Somente comento isso aqui para não executar novamente e excluir o que eu cadastrar. Pego este valor relacionado à data, retorno no Workbench e cadastro um registro. Então, vai ser o ID, primeiro o nome da pessoa, César, o e-mail cesar@celc.com.br, situação 1, ativo. Eu tenho a situação 1 ativo, conferir, exato, 1 ativo até o número 3. Quando eu estou cadastrando e editando, usuário 2, coloco o nome. Recentemente recebi uma dúvida, por que eu utilizo este nome? Porque esses nomes são os nomes que eu utilizo desde quando eu comecei a gravar as aulas. Situação, este usuário vai ter a situação 3 e quando eu estou cadastrando. O outro usuário, ID 3, o ID deve ser único, não pode repetir. Coloco o nome da pessoa e depois o e-mail também, @celc.com.br, situação 1 ativo, quando eu estou cadastrando e editando, ID 4 não pode ser duplicado, por isso que eu estou colocando os números maiores, e depois também o e-mail sendo @celc.com.br, situação 3, quando estou cadastrando e editando. Aqui eu altero para a situação 2. Aplicar para realizar a alteração e inserir os registros. Aplicar, executou corretamente, então tenho os registros. Posso conferir se agora retorna corretamente os valores, sendo listar o usuário. Retorno no navegador, atualizo e retornou os usuários. ID, nome, e-mail, em seguida a situação. Mas eu não quero retornar o número da situação, eu quero retornar o nome. Para isso, eu utilizo o belongs to, para poder fazer o relacionamento entre as tabelas. Para isso, eu venho em Models Associação. Vamos ver aqui em Associação, é isso que eu quero. Quero utilizar o belongs to para conseguir fazer o relacionamento entre as tabelas. Venho na tabela usuários e nessa tabela, nesta models, primeiro eu importo a situação. Para isso, crio uma constante com qualquer nome, depois eu altero require para incluir a models que eu criei e a models situação. É essa models. Altero o S para situação e posso utilizar aqui abaixo. Quero indicar que esta coluna é chave estrangeira desta chave primária. Para isso, posso utilizar o belongs to. Indico que a models usuário, em seguida belongs to, em uma determinada models, sendo na models situação, posso utilizar a models situação porque eu importei aqui na parte superior a chave primária dessa tabela situação. Ela é chave estrangeira, então coloco aqui que é uma foreign key. E qual é a coluna que é chave estrangeira? É esta coluna que será a chave estrangeira. É obrigatória, então eu indico que não pode ser nula. Atribuo valor falso, deve ter valor. Não pode ser nula.
E desta forma, o valor que você estiver utilizando aqui, situação, primeiro, a coluna é obrigatória e o valor que estiver aqui como número, o número que estiver aqui sendo a chave estrangeira, deve existir como chave primária nessa tabela, senão vai apresentar erro. É isso que você precisa cuidar em relação aos valores. Confira agora se continua funcionando, continua retornando os dados, sim, continua os mesmos valores, mas eu quero agora é o nome da situação. Eu fiz o relacionamento, então posso vir aqui no app, depois da parte que eu estou ordenando, coloco vírgula e em seguida include. Isso está na documentação, você pode conferir a documentação, o que eu estou explicando está neste local. Include, dois pontos, abro colchetes, abro a chave porque vai ser um objeto e dentro deste objeto indico models que deve ser utilizada a seguinte models. Deve ser utilizada a models situação. Deve buscar os dados na models usuário. Então, busque através da models usuário na tabela usuário e também é para retornar informações da situação utilizando esta model situação. E esta model situação obtém informações dessa tabela. E dessa tabela eu quero as seguintes colunas. Para indicar quais as colunas que eu quero, então eu coloco atributo e a coluna que eu quero, no momento só uma coluna. Qual é o nome da coluna que eu coloquei? Venho em situação, coloquei nome situação. Então, esta coluna que eu utilizo. Nome, underline, inclusive posso pegar da modus para não ter erro, sempre copie para evitar erro, nome situação, vírgula para separar uma posição da outra no objeto. Confiro no navegador, retorno no navegador e atualizo a página. Agora sim, eu tenho a situação, o número, e depois eu também tenho a situação, sendo o nome da situação, aguardando confirmação. Ficou muito mais fácil de identificar. O que significa esse 3? Aguardando confirmação. Eu estou visualizando através do navegador para facilitar para quem está começando. Mas você pode utilizar, é claro, o Insomnia. Inclusive, eu abro o Insomnia. Caso você não tenha o Insomnia instalado na sua máquina, você simplesmente pesquisa pelo Insomnia e realiza o download. É muito simples realizar o download e instalar. E quando você abrir o Insomnia, você acessa o dashboard. Provavelmente no seu ele não vai ter nenhum projeto. Eu já tenho vários projetos. Crio um novo projeto, uma nova collection, e esta collection eu estou trabalhando com belongs to. Então eu coloco belongs to, coloco primeiro a palavra node, JS, e em seguida belongs to. Criar a collection, acessou a collection, crio uma nova requisição. Esta requisição será o listar do tipo get, uma requisição do tipo get, inclusive retorno na documentação só para apresentar para vocês, sim, é uma requisição do tipo get. Continuar para criar a requisição, para qual endereço que faz a requisição. A requisição é realizado para o endereço localhost 8080, pego esse endereço junto com o HTTP e depois a rota listar o usuário e colo send para fazer a requisição e tenho erro falso, não houve erro nenhum, usuários, pois eu estou retornando a posição usuários com os valores usuários. Primeiro tem as informações do usuário, depois eu tenho a situação. Estou retornando da tabela situação o nome da situação. O que significa esse número 3? Aguardando confirmação. O que significa este 1? Ativo, é muito mais fácil de identificar. O que significa esse 2? Inativo, e assim por diante. Então, sempre quando você precisar fazer o relacionamento de chave primária com chave estrangeira, uma das opções é utilizar o belongs to. Portanto, nesse tutorial eu apresentei para vocês como utilizar belongs to. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Eu aguardo você em uma próxima aula.